5 hábitos estoicos, que tornam um homem mais atraente para qualquer mulher. O que faz um homem se destacar na multidão, sem precisar levantar a voz, nem exibir conquistas materiais? A resposta está em uma força silenciosa, um magnetismo que não se vê, mas se sente, que atravessa gestos, olhares e atitudes. Não se trata de músculos, de roupas caras ou de frases ensaiadas para impressionar, mas de uma essência que comunica segurança, calma e propósito. Essa essência, que muitas vezes é difícil de explicar, é reconhecida desde a antiguidade como o verdadeiro selo de um homem íntegro. Não é um disfarce usado para um encontro, nem uma estratégia de sedução. É uma forma de estar no mundo. E quem percebe isso, sabe imediatamente que está diante de alguém diferente. O estoicismo nos ensina que tudo o que é externo é frágil e passageiro. O corpo envelhece, a riqueza muda de mãos, a sorte se esgota, mas o caráter permanece. Essa é a chave de uma atração que não se apaga, que não depende de adornos nem de aparências. Um homem que aprende a governar a si mesmo transmite, de forma natural, a sensação de que também pode governar qualquer situação que a vida coloque diante dele. Essa calma diante do caos se transforma em um farol, um ponto de referência que atrai os outros. Uma mulher que se aproxima de um homem assim não o faz pelo que ele ostenta, mas pelo que ela intui em sua energia. Força, direção e uma confiança enraizada em algo muito mais sólido do que a aprovação externa. Em tempos em que a maioria corre atrás de validações rápidas e recompensas instantâneas, um homem que se mantém sereno e firme se torna um contraste irresistível. Ele não precisa anunciar seu valor, porque o projeta em cada escolha, em cada palavra dita no momento certo e em cada silêncio mantido quando não vale a pena reagir. Essa disciplina interior não se aprende da noite para o dia. Ela é cultivada com prática diária, com a repetição de decisões que colocam o essencial acima do trivial. O estoicismo, longe de ser apenas um conjunto de frases antigas, é um treinamento constante que molda a forma como um homem caminha, respira e se relaciona com o mundo. É aqui que nasce a promessa do que você descobrirá neste caminho. Não estamos falando de técnicas passageiras, mas de hábitos com o poder de transformar de dentro para fora. São 5 práticas que, se você decidir adotá-las, o tornarão magnético de uma forma que não exige esforço nem artifício. Porque um homem que domina esses princípios não busca impressionar. Ele simplesmente encarna uma força que atrai por si só. Essa é a diferença entre quem age para parecer atraente e quem se torna atraente porque vive alinhado a um código eterno. Nos próximos instantes, você vai conhecer esses 5 hábitos. Cada um é uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, revela a imagem de um homem sólido, confiável e desejado, não pelo que aparenta, mas pelo que realmente é. E o mais revelador é que qualquer homem, não importa em que ponto da vida esteja, pode começar a forjar essa transformação hoje mesmo. Tudo o que ele precisa é da disposição de olhar para dentro e aceitar que a verdadeira conquista começa com o domínio de si. E antes de avançar, certifique-se de se inscrever no canal, porque aqui você encontrará as chaves que continuarão fortalecendo seu caminho de disciplina, masculinidade e estoicismo. Imagine Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso de seu tempo. Ele tinha exércitos sob seu comando, riquezas capazes de encher cidades inteiras e a atenção de todo um império. Ainda assim, o que o fez transcender não foi o ouro nem as vitórias militares, mas a forma como governou antes de tudo o próprio interior. Em meio a batalhas, doenças e traições, ele escreveu reflexões que até hoje inspiram milhões de homens que buscam ser donos de si mesmos. Seu magnetismo não vinha de títulos nem de conquistas externas, mas de uma serenidade inabalável que nenhuma circunstância conseguiu lhe tirar. Essa é a verdadeira força de um homem. Não aquela medida em músculos ou discursos barulhentos, mas a que se sustenta na coerência entre o que ele pensa, diz e faz. Epicteto, escravo na juventude e depois mestre da sabedoria,
demonstrou o mesmo a partir do extremo oposto da vida. Sem riquezas nem posição social, ele inspirou gerações com a profundidade de seu caráter e a clareza de seu pensamento. Tanto um imperador quanto um escravo, duas realidades opostas, coincidiam em um ponto essencial. O que define um homem atraente, respeitado e memorável não são as circunstâncias externas, mas o domínio interior. As mulheres, mesmo que muitas vezes não consigam explicar isso em palavras, percebem imediatamente quando um homem irradia essa presença. Elas se sentem atraídas, não pelo que ele mostra por fora, mas pela fortaleza invisível que se projeta de dentro. É por isso que alguns homens comuns, sem grandes aparências ou excessos materiais, acabam sendo mais desejados do que aqueles que parecem ter tudo. O segredo está no caráter, na forma como enfrentam a vida e na calma com que sustentam seu propósito. Essa mesma calma, essa dignidade silenciosa, é o que torna um homem inesquecível. Não se trata de magia nem de acaso, mas de princípios que podem ser aprendidos, treinados e vividos dia após dia. O estoicismo é a ferramenta que forja esse tipo de presença. Quando um homem escolhe viver sob sua disciplina, ele começa a se transformar em alguém que inspira confiança e respeito em qualquer situação. E essa transformação não passa despercebida, porque o verdadeiro atrativo não se grita, ele se demonstra em silêncio. O que você está prestes a descobrir a partir de agora são hábitos claros, práticos e atemporais, que já provaram sua eficácia ao longo da história. O primeiro hábito revela um poder que poucos homens sabem dominar e que, quando dominado, os transforma automaticamente em um ímã para a admiração e o desejo. Primeiro hábito: o poder do silêncio magnético. O silêncio não é ausência de palavras, é presença pura. É a capacidade de um homem estar em um ambiente e dominá-lo sem precisar encher o ar com frases vazias ou tentativas desesperadas de chamar atenção. O estoicismo ensina que quem controla a própria língua também controla a mente, e esse domínio é percebido de imediato. Quando um homem sabe calar no momento certo, transmite uma força que vai muito além do que qualquer discurso poderia expressar. As mulheres sentem essa segurança, esse ar de mistério que envolve aquele que não precisa falar para ser notado. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, onde a ansiedade leva a interromper e a insegurança empurra para explicações excessivas, o silêncio se torna uma arma poderosa. O homem que escuta mais do que fala projeta interesse genuíno e autoconfiança. Ele não precisa impressionar com um fluxo incessante de palavras, porque seu valor já está afirmado internamente. Seu silêncio não é vazio, é carregado de significado. Cada gesto, cada olhar, cada pausa ganha um peso que obriga os outros a prestar atenção. Marco Aurélio escreveu que a verdadeira grandeza não precisa ser anunciada. Um homem que compreende isso não compete com vozes barulhentas nem com atitudes teatrais. Ele simplesmente está ali, firme, sereno, transmitindo um magnetismo impossível de ignorar. O silêncio magnético não é passividade nem fraqueza, é autocontrole. É a capacidade de resistir à tentação de falar quando o orgulho quer se impor e de observar com calma antes de reagir. Quem domina essa prática se torna um ímã natural, porque irradia certeza e a certeza é atraente. Não se trata de ficar em silêncio o tempo todo, mas de usá-lo com inteligência. Um comentário breve e preciso, feito após um silêncio deliberado, vale muito mais do que um discurso interminável. Essa é a essência do poder estoico: falar quando é necessário, calar quando é sábio. No olhar tranquilo de um homem assim, na forma como ele ocupa o espaço sem agitação, revela-se uma confiança que não precisa de adornos. E essa confiança, mais do que qualquer palavra, é o que atrai profundamente. O silêncio magnético não se aprende em um dia, é um hábito cultivado. Ele é treinado nas conversas do dia a dia, nas discussões em que você decide não se deixar arrastar, nas reuniões em que escolhe ouvir primeiro e falar apenas quando o que disser agrega valor. Com o tempo, esse hábito passa a fazer parte de você, e as pessoas começam a perceber.
Elas não sabem explicar, mas sentem respeito e curiosidade diante da sua presença. Essa é a primeira porta que se abre no caminho para um atrativo duradouro, porque tudo o que vem depois apenas potencializa essa força inicial. O segundo hábito aprofunda ainda mais essa construção interior, pois mostra como manter a calma quando todos os outros perdem o controle. É aí que o magnetismo masculino alcança uma dimensão ainda mais poderosa. Segundo hábito, serenidade sob pressão. A vida testa os homens nos momentos de tensão. É nesses momentos que se revela quem realmente tem domínio sobre si mesmo e quem se quebra diante da pressão. Um homem estoico entende que não controla o que acontece fora dele, mas controla a forma como responde. Essa serenidade sob pressão não apenas lhe dá clareza para agir com inteligência, como também projeta um atrativo irresistível. Uma mulher pode admirar a beleza ou a inteligência de alguém, mas o que realmente a cativa é a certeza de que, quando a tempestade chegar, esse homem saberá permanecer firme. Os estoicos não buscavam eliminar as emoções, mas governá-las. A raiva, o medo ou a ansiedade não são inimigos a serem destruídos, mas cavalos indomados que precisam de rédeas firmes. Um homem que consegue manter o controle diante da adversidade se torna um pilar, um refúgio emocional. Enquanto outros se alteram, levantam a voz ou reagem por impulso, ele permanece sereno, calculando cada passo. Essa calma se transforma em confiança, porque transmite a mensagem de que nenhuma situação é maior do que sua capacidade de lidar com ela. Imagine uma discussão em que todos gritam, gesticulam e perdem o controle. O único que permanece tranquilo não apenas se destaca, como automaticamente se torna o centro das atenções. Sua presença impõe respeito, porque ele não se deixa levar pela corrente do caos. Essa é a essência do magnetismo masculino: ser rocha em meio à tempestade. Essa solidez não pode ser fingida. Ela é construída com disciplina interior, com a prática constante de não reagir impulsivamente, de pausar antes de responder, de escolher conscientemente a melhor ação em vez de se deixar levar pela emoção do momento. Essa serenidade também transforma a forma como os outros o percebem. Um homem que não se abala sob pressão é visto como confiável, capaz de sustentar não apenas o próprio peso, mas também o de quem está ao seu redor. Para uma mulher, essa calma representa proteção e segurança, valores profundamente atraentes em um companheiro. Não importa a dificuldade externa. O que importa é que, ao lado dele, ela sente estabilidade. E isso tem mais força do que qualquer promessa superficial. Treinar esse hábito exige prática diária. Não se trata de esperar por uma grande crise, mas de começar pelas pequenas tensões do cotidiano. Um atraso, uma crítica, um imprevisto. Em cada momento a escolha é a mesma: perder o controle ou exercitar a calma. Quem domina essa escolha repetidamente se torna inabalável, um homem cuja presença irradia confiança e poder. O terceiro hábito se conecta diretamente a essa ideia de fortaleza interior, porque não basta manter a calma. É preciso também viver em total coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Esse é o próximo passo, rumo a um atrativo que transcende o superficial. Terceiro hábito: coerência de vida. Não existe nada mais atraente do que um homem cuja palavra e ação caminham juntas. A coerência é o núcleo silencioso que diferencia aqueles que inspiram respeito daqueles que apenas buscam atenção. Um homem estoico sabe que o verdadeiro valor não está no que promete, mas no que cumpre. Quando suas atitudes sustentam aquilo que ele diz, ele se torna alguém confiável, e a confiança é uma das formas mais poderosas de magnetismo. As mulheres percebem imediatamente quando um homem fala com leviandade e não sustenta suas palavras, assim como sentem com a mesma clareza quando encontram alguém que vive de acordo com seus princípios. A incoerência é sinônimo de fraqueza. Quem exige respeito, mas não se respeita. Quem prega disciplina, mas se rende aos próprios vícios. Quem promete compromisso, mas foge diante da dificuldade, inevitavelmente perde atratividade.
Em contraste, o homem que vive em coerência não precisa se impor. Cada uma de suas escolhas, das menores às mais significativas, reforça a solidez de seu caráter. Ele não depende do olhar externo para validar seu caminho, porque sua bússola interior é clara. Essa congruência cria uma aura que os outros sentem, mesmo sem conseguir explicá-la. O estoicismo ensina que o caráter é forjado na repetição de atos alinhados à razão e à virtude. Não é um esforço isolado, mas uma disciplina constante. O homem que pratica esse hábito entende que cada dia é uma oportunidade de demonstrar, por meio de ações silenciosas, aquilo em que realmente acredita. Se fala de respeito, demonstra na forma como escuta e trata as pessoas ao seu redor. Se fala de força, mostra na capacidade de resistir à tentação de desistir. Se fala de propósito, encarna isso na sua disciplina diária. As mulheres encontram nessa coerência uma característica irresistível, porque, além das aparências, buscam estabilidade. Ninguém deseja estar ao lado de alguém que muda de direção a cada vento, que promete e não cumpre, que se contradiz com facilidade. O homem coerente, por outro lado, transmite certeza. Ele pode não ter tudo resolvido, pode até errar, mas quando isso acontece, reconhece, corrige e segue em frente. Essa autenticidade fortalece ainda mais sua atratividade, porque demonstra integridade real. Viver em coerência é um dos hábitos mais difíceis, pois exige constância e honestidade radical consigo mesmo. Ainda assim, é também um dos mais transformadores, porque constrói uma reputação silenciosa que se espalha mais rápido do que qualquer palavra. Quando um homem sustenta sua palavra com atitudes, sua presença se torna sólida e seu magnetismo se multiplica. O quarto hábito se conecta naturalmente a essa solidez, pois revela a liberdade mais poderosa que um homem pode alcançar: a independência emocional, a arte de não depender da aprovação de ninguém para se sentir completo. Quarto hábito: independência emocional. Um homem que depende constantemente da aprovação externa se torna prisioneiro do olhar alheio. Ele vive medindo seus passos de acordo com o que os outros pensam, ajusta seu comportamento para ser aceito e busca reconhecimento como quem busca oxigênio. Essa necessidade é percebida imediatamente e transmite fraqueza. Em contraste, o homem que cultiva a independência emocional irradia liberdade. Não porque seja frio ou distante, mas porque seu valor não oscila conforme a opinião dos outros. Essa autonomia o torna magnético, pois mostra que seu centro de gravidade está dentro de si e não no julgamento externo. O estoicismo ensina que não controlamos o que os outros pensam de nós, apenas aquilo que escolhemos ser. A opinião alheia muda com o tempo, com interesses e até com o humor de cada pessoa. Construir a autoestima sobre esse terreno instável é se condenar à frustração. O homem estoico aprende a reconhecer seu próprio valor no cumprimento de seus princípios e na fidelidade àquilo em que acredita. Ele não precisa de validação constante, porque possui um pilar interno que sustenta sua identidade. Essa firmeza é sentida e gera atração natural, pois transmite estabilidade emocional. Para uma mulher, a independência emocional de um homem representa segurança. É a certeza de que ela não está diante de alguém que desmorona a cada crítica ou se enfurece diante de cada rejeição. É a tranquilidade de saber que não precisa preencher um vazio. Essa plenitude interior é percebida como abundância, e a abundância atrai, porque sempre oferece mais do que exige. Um homem que se basta não se torna escravo de elogios nem da atenção alheia. E essa liberdade é profundamente desejável. Independência emocional não é sinônimo de indiferença. Não significa desprezar o afeto ou a companhia, mas não depender deles para se sentir inteiro. É escolher compartilhar a partir da abundância e não da carência. Essa diferença muda tudo. O homem carente implora, se adapta e se desgasta tentando reter aquilo que teme perder. O homem independente compartilha, soma e fortalece as relações porque não exige. Ele oferece. Essa generosidade é um sinal de poder.
Esse hábito é treinado ao enfrentar o desconforto de nem sempre ser aprovado, de aceitar críticas sem se quebrar, de permanecer fiel às próprias convicções, mesmo quando isso significa decepcionar alguém. A cada exercício dessa prática, o caráter se fortalece, e quanto mais forte o caráter, mais magnética se torna a presença. O quinto hábito é a culminação de todo esse processo. Uma consequência natural de cultivar silêncio, serenidade, coerência e independência é que a simples presença de um homem se transforma em inspiração. Essa é a força do próximo passo. Quinto hábito: a presença que inspira. Há homens que entram em um ambiente e mal são notados. E há outros que, sem precisar dizer uma palavra, transformam a atmosfera do lugar apenas com a própria presença. Essa diferença não se explica por altura, beleza ou riqueza, mas pela energia que emana de um caráter trabalhado e de uma vida vivida com propósito. O estoicismo ensina que um homem não precisa perseguir reconhecimento, porque quando se alinha à virtude e à disciplina, o reconhecimento chega por si só. A presença que inspira é o resultado desse caminho, um estado em que não é necessário convencer nem impressionar, porque o próprio ser já comunica grandeza. Um homem que inspira não se apressa, não busca atenção com gestos desesperados, não enche o ar de palavras vazias. Seu olhar reflete clareza, seus movimentos transmitem calma e cada uma de suas ações tem sentido. As pessoas sentem isso e essa sensação desperta respeito imediato. Uma mulher diante de um homem assim percebe que está à frente de alguém que não busca validação, mas que encarna segurança. Essa confiança sem esforço se transforma em um ímã poderoso. A presença que inspira não nasce em um instante. Ela é construída dia após dia. É moldada na disciplina de levantar, mesmo quando a motivação não está presente, no compromisso com a palavra dada, na escolha de agir com integridade quando ninguém está observando. Essa soma de decisões cria uma aura invisível que envolve o homem e o torna memorável. Enquanto outros perseguem reconhecimento, ele atrai pela força da própria autenticidade. E o mais impactante é que ele não precisa fazer nada extraordinário. Sua simples forma de ser já é suficiente para despertar admiração. O segredo desse hábito está em compreender que a atração mais duradoura não se busca, se cultiva. Uma presença inspiradora não é improvisada para um encontro nem ativada em uma situação específica. Ela se torna a consequência natural de viver em coerência com valores sólidos, de praticar serenidade diante da adversidade e de sustentar independência emocional frente à opinião externa. Quando esses alicerces estão firmes, a presença se torna inabalável. Esse quinto hábito é o ponto em que tudo se integra. Um homem que domina o silêncio, mantém a calma sob pressão, vive em coerência e não depende da validação externa, inevitavelmente desenvolve uma presença que transcende. Seu atrativo não está no que diz ou no que exibe, mas no que ele é. Essa é a verdadeira essência do magnetismo masculino estoico. Mas o caminho não termina aqui. Além desses 5 hábitos, existe um nível superior que aprofunda ainda mais a força de um homem. É o desapego da necessidade de demonstrar, a liberdade de não competir por atenção, porque seu valor já está consolidado. Essa é a chave do próximo passo, a força de não precisar provar. O homem comum vive preso à necessidade de provar seu valor a todo instante. Compete com outros para mostrar que é mais forte, ostenta o que possui para parecer bem-sucedido, exagera histórias para ser ouvido e força comportamentos para chamar atenção. Essa necessidade constante o torna previsível, inseguro e, acima de tudo, pouco atraente. O homem estoico, em contraste, não busca provar nada, porque já provou a si mesmo o essencial, que pode dominar seus impulsos, que consegue permanecer firme diante da adversidade e que seu valor não depende de aplausos externos. Essa liberdade o torna diferente. A força de não precisar provar nasce de um autoconhecimento profundo. Um homem que sabe quem é e para onde vai, não desperdiça energia em comparações nem em disputas por reconhecimento. Ele não sente urgência em convencer ninguém, porque sua própria vida já fala por ele.
Cada decisão, cada atitude, cada silêncio se transforma em uma prova viva de seu caráter. As mulheres percebem isso imediatamente porque essa segurança interna gera confiança e elimina a ansiedade transmitida por homens inseguros. A ausência de necessidade é, por si só, um sinal de poder. O estoicismo ensina que o único valor que realmente importa é aquele que não pode ser tirado: a virtude, o caráter, a disciplina. Quando um homem assimila esse princípio, ele deixa de buscar validação no exterior e passa a projetar uma calma incomum. Essa calma não é apatia, é a certeza de que nada externo define seu valor. Alguém assim não ostenta, não se vangloria e não entra em jogos de demonstração, porque sua segurança vem de dentro. Essa atitude desperta respeito imediato e um magnetismo silencioso que atrai muito mais do que qualquer exibição exagerada. Na prática, isso se traduz em gestos simples, porém contundentes. Não discutir por orgulho, não reagir a provocações, não cair na armadilha de competir por atenção. O homem que não precisa provar nada transmite uma mensagem clara. Sua vida tem direção e sua energia está focada em avançar, não em se perder em disputas inúteis. Essa clareza gera admiração e transforma sua figura em um farol de estabilidade. Esse hábito se torna um ponto de virada. Marca a diferença entre aqueles que tentam impressionar de forma superficial e aqueles que atraem de maneira natural. Não é indiferença nem arrogância, é independência interior. E essa independência é profundamente sedutora, porque comunica abundância de caráter. O próximo passo leva essa ideia a um nível ainda mais visível, mostrando como o verdadeiro atrativo não se constrói com excessos, mas com a sobriedade e a elegância do essencial. O atrativo da sobriedade diante do excesso. Em um mundo que recompensa a exageração, onde muitos homens acreditam que atrair significa gritar mais alto, ostentar mais objetos ou exibir um personagem inflado nas redes sociais, a sobriedade se torna um ato de rebeldia silenciosa. E essa rebeldia, longe de passar despercebida, gera um magnetismo inconfundível. O homem estoico não precisa se adornar com luxos excessivos, nem adotar poses forçadas, porque entende que a verdadeira elegância está na simplicidade. Seu atrativo não é medido pela quantidade de ruído que faz, mas pela força que transmite em cada gesto sóbrio e consciente. Enquanto outros tentam chamar atenção com brilho artificial, ele atrai com calma autêntica. Sua forma de se vestir reflete ordem, sem necessidade de extravagâncias. Suas palavras transmitem clareza, sem adornos desnecessários. Sua atitude inspira confiança, sem recorrer a dramatizações. Essa sobriedade se torna um sinal de maturidade, e a maturidade é profundamente atraente porque representa estabilidade. Uma mulher pode se sentir atraída por uma exibição chamativa por um instante, mas o que gera desejo e respeito duradouros é a segurança que emana de um homem que não precisa de excessos para se destacar. O estoicismo ensina que o supérfluo desvia a atenção do essencial. O homem que compreende esse princípio passa a escolher com cuidado o que realmente importa. Ele renuncia à ostentação porque sabe que a aparência é frágil, enquanto o caráter é eterno. Essa escolha consciente pela sobriedade não é pobreza, é riqueza de espírito. É a declaração silenciosa de que não é preciso mais do que o necessário para viver com grandeza. E essa grandeza, quando encarnada, brilha mais do que qualquer excesso. O atrativo da sobriedade também está na serenidade que ela gera. As pessoas sentem paz ao estar perto de alguém que não compete em uma corrida interminável por aparentar. Em vez de ansiedade, ele transmite calma. Em vez de excesso, transmite equilíbrio. Em vez de ruído, transmite clareza. Esse contraste é o que o torna magnético. A sobriedade não é a ausência de estilo, é a expressão refinada de alguém que escolheu viver de forma consciente. Esse hábito transforma o homem em um símbolo de estabilidade e confiança. Ele não precisa de adornos, porque sua essência já é suficiente. E é justamente essa essência que atrai mais do que qualquer exibição passageira. Seu valor não está no que ele mostra,
mas no que ele representa. E é aqui que se abre o caminho para a conclusão mais poderosa. Porque, depois de compreender a força do silêncio, a serenidade sob pressão, a coerência, a independência emocional, a presença inspiradora, o desapego da necessidade de provar e o atrativo da sobriedade, resta uma verdade inegável. O homem que conquista o próprio interior, inevitavelmente conquista o exterior. Esse é o fechamento transformador que dá sentido a tudo o que foi aprendido. Um homem pode passar a vida inteira buscando validação, acumulando conquistas externas, procurando fórmulas rápidas para se tornar atraente e ainda assim continuar se sentindo vazio. O que você descobriu neste caminho prova o contrário. A verdadeira atração não é construída com artifícios, mas com domínio interior. Um homem que cultiva o silêncio magnético, que mantém serenidade sob pressão, que vive em coerência, que sustenta sua independência emocional, que inspira com sua presença, que não precisa provar nada e que abraça a sobriedade, já não depende de nada externo para se destacar. Sua força se transforma em um ímã natural que nenhuma mulher ignora, porque reflete estabilidade, maturidade e propósito. O estoicismo ensina que aquele que conquista a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista impérios. Esse princípio é a essência de toda transformação masculina. O atrativo não está em parecer seguro, mas em encarnar a segurança. Não está em perseguir a atenção, mas em irradiá-la. Não está em colecionar admiração, mas em inspirá-la de forma natural. O homem que compreende isso já não precisa de estratégias superficiais, porque sua própria vida se torna a mensagem mais convincente. A conclusão é clara. A verdadeira masculinidade não se trata de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. Quando um homem alcança esse domínio, todo o resto flui como consequência. As mulheres sentem respeito e desejo por ele porque não estão diante de um personagem, mas de um ser humano autêntico, sólido e seguro. Essa autenticidade é tão rara em um mundo de máscaras que, quando aparece, se torna irresistível. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode continuar dependente de aparências ou pode começar hoje a cultivar os hábitos que o transformarão de dentro para fora. O caminho estoico não é o mais fácil, mas é o único que oferece uma força que não envelhece e um atrativo que não desaparece. Lembre-se disto. Quando você conquista o seu mundo interior, inevitavelmente conquista também o exterior. Esse é o legado eterno dos homens que decidiram viver sob os princípios da disciplina, da coerência e da virtude.